Eu deveria ter percebido no tom da voz dele, a forma como disse só uma viagem de negócios, como se aquilo fosse algo comum, como se partir não fosse nada. Estávamos na cozinha, e ele tomava café com uma calma tão milimetricamente calculada que chegava a me incomodar. Eu estava cortando 2 fatias de pão, mais por hábito do que por fome, quando ele deixou a xícara na pia e disse que precisava me contar uma coisa. Falou baixo, como quem quer que pareça mais natural do que realmente é. Amanhã cedo vou precisar viajar. Coisa rápida. 2 noites, talvez 3. É trabalho. Uns investidores em São Paulo. Eu assenti devagar. Ele já era homem feito, quase 40 anos nas costas, podia ir onde quisesse. Mas alguma coisa na forma como ele me olhou depois me deixou inquieto. Como se esperasse uma reação, um questionamento, uma objeção. E quando não veio nada, ele relaxou rápido demais. A mala já estava pronta. Não no dia seguinte, naquela mesma noite. Estava no porta-malas do carro antes mesmo de o sol se pôr. Não vi ele arrumar. Nem me pediu ajuda para separar as camisas ou encontrar o carregador do notebook, como costumava fazer. Era como se tudo já tivesse sido ensaiado. Como se cada passo daquela despedida tivesse sido montado com antecedência. Ele jantou cedo e disse que queria dormir logo, porque o voo era às 6. Eu fiquei na sala, vendo o noticiário sem prestar atenção em nada, escutando o som da escova de dentes dele no banheiro, como um cronômetro marcando o fim de algo que eu ainda não conseguia nomear. Ele saiu antes do sol nascer, sem fazer barulho. Deixou um bilhete na mesa, escrito com a letra meio apressada. Pai, volto logo. Qualquer coisa, me liga. Cuida de você, Daniel. Lembro de ter lido aquelas palavras e sentido que elas diziam menos do que pareciam. Faltava algo ali, como se ele quisesse encerrar um capítulo que eu nem sabia que tinha começado. Passei o dia em silêncio, ouvindo os estalos da casa, regando as plantas pela metade, esquentando o mesmo café 2 vezes. Quando a gente mora com alguém por muito tempo, mesmo que esse alguém seja um filho adulto, a casa se molda à presença dele. E quando ele sai, tudo parece fora de lugar. A caneca na pia, o cheiro do desodorante no banheiro, a toalha pendurada de qualquer jeito no quarto de hóspedes, que virou o quarto dele depois que a Carla pediu o divórcio. Foram 7 anos desde que ele voltou a morar comigo. Disse que seria temporário, só até se ajeitar. Depois perdeu o emprego. Depois veio a pandemia. Depois teve aquele empréstimo que não conseguiram pagar. Depois ficou. E eu não reclamei. A verdade é que eu gostava de ter alguém em casa. Gostava de ouvir a porta abrindo às 7 da noite, de preparar jantar para 2, de discutir futebol no domingo. Depois que a Marina morreu, tudo ficou tão quieto. E ele, mesmo com o silêncio dele, me fazia companhia. Mas naquela manhã em que ele partiu, algo me pareceu diferente. Não era só a viagem. Era o clima. Como se ele estivesse me escondendo alguma coisa. As ligações, até então diárias, pararam de chegar. Ele me mandava uma mensagem curta no fim do dia. Só um "tudo certo por aqui" ou "reunião foi boa". Sem detalhes, sem voz. Mandei uma vez uma mensagem perguntando se ele queria que eu regasse as plantas do quintal, e ele respondeu com um emoji. Um emoji. Aquilo não era o Daniel. Ou talvez fosse, mas não comigo. Na 3ª noite fui dormir com um aperto no peito. O tipo de aperto que os pais aprendem a decifrar desde o primeiro dia. A intuição não morre com a idade. Se refina. E naquela madrugada, eu sonhei com a Marina. Estávamos os 3 jantando à mesa antiga da casa de Osasco, a que vendemos quando nos mudamos para cá. Ela segurava a mão do Daniel e olhava para mim como se dissesse: ele não está bem. Acordei com a testa suada e um gosto de ferrugem na boca. No dia seguinte não saí de casa. Fiquei varrendo o quintal 2 vezes, mexendo em gavetas sem saber o que procurava, tentando lembrar de alguma pista que pudesse ter escapado. Quase liguei para ele, mas algo me disse para esperar. E foi nessa espera que a campainha tocou. Era a dona Dalva. Vizinhos desde antes da Marina partir. Daquelas senhoras que sabem de tudo, mas falam com um tipo de doçura que te desarma. Estava de avental, as mãos ainda com cheiro de alho. Seu Manuel, me desculpe interromper, mas... me permita perguntar. O Daniel não viajou? Travei por dentro. Sorri sem graça. Viajou sim. Trabalho. Ela franziu a testa,
desconfiada, e disse: "É que eu juro que vi ele ontem e anteontem também, entrando naquela casa da esquina. Aqui tá alugada faz uns meses. Ele entrou sempre de noite, com chave. Vi com meus próprios olhos. Só achei estranho. Pensei que devia avisar. Senti as pernas bambear. Engoli seco e agradeci. Ela voltou para casa como se tivesse dito algo trivial. Mas eu fiquei ali, na porta, com o mundo girando devagar. A casa da esquina. Chave. Entrando todas as noites. A cabeça começou a correr, lembrando de tudo que ele não disse. Das malas prontas antes do tempo. Do bilhete seco. Do silêncio no celular. Voltei para dentro, sentei à mesa e encarei a xícara de café frio que ele deixou para trás no último dia. Pela primeira vez em muito tempo não senti saudade. Senti medo. Um medo que tinha cheiro de segredo. E eu sabia que aquela noite não passaria em branco. Eu ia ver com os meus próprios olhos. Nos dias que se seguiram, o silêncio parecia mais espesso. Não era só a ausência de sons. Era a presença de algo que ainda não tinha nome, como um aviso sussurrado pelas paredes. O barulho da geladeira passando o motor, o estalo da madeira no forro do teto ao fim da tarde, até o tilintar da colher no fundo da xícara. Tudo isso parecia mais alto do que devia, porque não havia a voz dele para preencher o espaço. Eu me pegava escutando mais do que falando, parando no meio do corredor para ouvir passos que não vinham, esquecendo que não havia ninguém subindo a escada. E a cada novo ruído da rotina, aquela dúvida plantada pela dona Dalva se enraizava mais fundo no meu peito. Ele não viajou. Mas como duvidar? Eu o vi sair com malas. Vi a mala entrando no carro. Vi o bilhete. Li o recado. E mesmo assim, algo dentro de mim insistia que eu estava vendo apenas a superfície do que ele queria que eu visse. A dúvida é como um cupim. Começa pequena, escondida, mas quando se dá conta, já comeu por dentro o que você achava que era sólido. Na tarde seguinte, fui até o portão para regar as plantas da calçada. A mangueira estava frouxa e a água saiu fraca, mas eu mal percebia. Meu foco estava na casa da esquina. Uma casa simples, mas com uma fachada recém-pintada de bege claro. A mesma onde, segundo a vizinha, meu filho vinha entrando todas as noites. Olhei com atenção. Nenhum carro à vista. Nenhuma luz acesa. Nenhum movimento. Mas ainda assim, havia algo naquela casa que fazia o ar parecer diferente. Uma janela com a cortina torta. Um pano de prato pendurado num varal improvisado no quintal. Detalhes que só se notam quando a suspeita acende os olhos. Voltei para dentro com as roupas úmidas da brisa, sentindo que algo estava prestes a se quebrar. Abri a geladeira, sem fome. O jantar da noite anterior ainda estava lá, intocado. Arroz branco, frango grelhado e a salada que ele sempre dizia que não precisava, mas comia até o fim. Eu era desses pais que cozinhava mesmo sem ouvir obrigado, porque no fundo, cada refeição era uma tentativa de manter por perto o que o tempo se esforçava para afastar. Mas agora o prato servia de lembrança da ausência e da mentira. Na noite anterior, eu quase fui até a casa da esquina. Peguei a chave, vesti o agasalho, calcei os sapatos. Fiquei com a mão na maçaneta por alguns minutos, mas desisti. Era como se parte de mim ainda quisesse acreditar que era só um engano, que a dona Dalva confundira alguém, que o Daniel não teria coragem de mentir, e principalmente que aquela voz feminina que eu achei ter escutado naquela noite em que me aproximei da calçada, não podia ser de quem eu pensava. Seria cruel demais. Seria impossível demais. Seria familiar demais. Na manhã seguinte, quando fui pegar o jornal no portão, a dona Dalva estava novamente no quintal. Ela me cumprimentou com um gesto tímido, mas não disse nada. Havia no olhar dela algo entre o cuidado e o medo. Um medo de quem já disse demais, mas sabe que falou a verdade. Caminhei de volta com o jornal na mão, mas sem ler uma linha. Me sentei na poltrona onde costumo cochilar à tarde e fiquei apenas olhando para a capa. Inflação desacelera e mercado reage. Nada daquilo me importava. A única economia que eu queria entender era a de palavras que meu filho tinha praticado comigo. Por que ele me disse que estava viajando? Por que mentir sobre algo tão simples? Mais tarde, já quase de noite, fui ao quarto dele. Não para mexer em nada, mas para olhar.
A cama ainda arrumada. A cômoda com aquela desorganização meticulosa que ele sempre teve, como se apenas ele soubesse onde estava cada coisa. Uma gaveta entreaberta deixava aparecer a ponta de uma camisa, uma das favoritas dele. A mesma que ele usava quando ia visitar a mãe no hospital, anos atrás. Estranho. Se ele tinha viajado para negócios, por que não levou aquela camisa? Foi nesse momento que reparei em algo diferente. O porta-retratos na prateleira estava virado. Não caído. Virado com intenção. Virei-o de volta. Era uma foto antiga, de nós três. Eu, o Daniel e a Marina. Ele devia ter uns 10 anos. Marina segurava ele pelas costas, sorrindo. Eu estava com o braço ao redor dela, com cara de quem ainda acreditava que casamento era um tipo de promessa sagrada. Aquela foto era um raro registro da época em que ela ainda morava conosco. Antes da separação. Antes da traição. Antes do desaparecimento. E então me veio um pensamento que parecia impossível de se formar, mas que já estava ali há dias, apenas esperando meu silêncio aceitar escutá-lo. E se for ela? Deixei a moldura no lugar e saí do quarto como quem pisa em estilhaços. Fui até a cozinha, lavei as mãos sem necessidade, sequei com um pano que estava ali desde a manhã. Cada gesto meu era um escudo contra o que minha cabeça começava a montar. As peças estavam ali. Uma mala feita antes do tempo. Uma ausência fabricada. Uma vizinha atenta. Uma voz no fundo da casa da esquina que ecoava dentro da minha memória como um sussurro esquecido. Aquela noite, finalmente, tomei uma decisão. Não para confrontar, não para acusar, mas para ver. Eu precisava ver com os meus olhos. E, mesmo que fosse para desmoronar tudo o que eu achava que conhecia, eu preferia a dor da verdade ao conforto da ilusão. Me deitei cedo, mas não dormi. Fiquei de olhos abertos por horas, contando os segundos até que o bairro adormecesse. Quando o silêncio ficou pleno e até os cães de rua pararam de latir, me levantei devagar. Calcei os sapatos, vesti o agasalho mais discreto que encontrei. Peguei a chave do portão e saí. A rua estava escura, mas a casa da esquina estava acesa. A rua parecia respirar diferente naquela hora, como se até o vento soubesse que alguma coisa não estava certa. Fechei o portão com cuidado, o trinco fazendo um som mais alto do que deveria, e desci pela calçada em silêncio, como quem caminha sobre os escombros da própria confiança. Havia umidade no ar, um cheiro de terra molhada mesmo sem ter chovido, e o som distante de uma televisão ligada em algum lugar do bairro. Mas meus olhos estavam cravados em apenas um ponto: a casa da esquina. A casa onde meu filho deveria estar longe, em outra cidade, a negócios. A casa onde, segundo a vizinha, ele entrava todas as noites. A casa onde, eu sabia agora, havia uma luz acesa às 9h30 de uma terça-feira, e um vulto que se movia atrás da cortina da sala. Parei do outro lado da rua. O coração batia como quando se é jovem e se espera por uma resposta que pode mudar tudo. As pernas estavam firmes, mas os dedos das mãos tremiam discretamente. Cruzei os braços para disfarçar e fiquei ali por alguns minutos observando. As luzes estavam acesas na cozinha e na sala. Pela janela semiaberta, ouvi um som abafado. Talheres batendo, talvez, e em seguida um riso contido. Um riso masculino. O riso dele. E eu sabia que era ele porque nenhum pai esquece o som da gargalhada do próprio filho, mesmo quando o filho tenta escondê-la por trás de muros e desculpas. Dei alguns passos adiante, parando logo antes de alcançar a calçada da casa. Havia um pequeno arbusto mal podado perto da grade de entrada e me escondi ali, atrás da sombra, o suficiente para ver sem ser visto. Foi então que escutei a segunda voz, uma voz feminina, baixa, doce, íntima e familiar. Não no tom atual, mas na memória, como se tivesse sido arrancada de um tempo que eu tinha enterrado. Uma voz que por anos ecoou nas madrugadas desta mesma casa que hoje parecia tão vazia. A voz da Marina. Meu corpo congelou. Por um instante, achei que fosse alucinação. Um truque da mente envelhecida, da saudade que se infiltra pelos poros. Mas aí ela falou de novo, mais clara. Disse o nome dele. Daniel. Não como uma mãe chama o filho, mas como uma mulher chama um homem. Havia doçura na voz, mas também intimidade. Uma proximidade que não devia existir. E quando ele respondeu,
Fica aqui mais um pouco. A naturalidade me partiu em dois. Dei 2 passos para trás, tropecei num pedaço de concreto quebrado e quase caí. Segurei o fôlego. A luz da varanda se acendeu por um instante e me escondi melhor. Ninguém saiu. A porta da frente continuava fechada, mas os vultos passavam de um cômodo a outro como se estivessem em casa. E estavam. Era essa a parte que doía. Aquilo não era uma visita. Era rotina. Voltei pelo mesmo caminho. Agora com as mãos frias, os pés duros, o olhar distante. Não lembro se fechei o portão ao entrar. Não lembro se tirei os sapatos. Só lembro do som da voz dela, a mesma que me dizia: "Você é velho demais para entender", na véspera da separação, tantos anos atrás. A mesma que foi embora dizendo que precisava respirar, mas levou metade da nossa conta conjunta e nunca mais mandou uma carta. A mesma que fez o Daniel me prometer, ainda pequeno, que nunca mais falaria com ela se ela nos deixasse. E agora, estavam juntos, dentro de uma casa a poucos metros de mim, fingindo que o passado não tinha existido. Ou pior, fingindo que eu nunca existi. Sentei na beirada da cama e fiquei olhando para o chão. Havia uma rachadura no piso, que corria do pé da cama até a parede. Aquela rachadura estava ali há anos. Marina odiava essa rachadura. Dizia que fazia a casa parecer velha. Mas eu nunca quis consertar. Era como uma cicatriz da estrutura, uma lembrança visível do tempo passando. E agora, diante da maior rachadura de todas, percebi que talvez eu fosse a única parte dessa casa que ainda lembrava. Na madrugada levantei, fui até a cozinha e preparei café, mesmo sem sono. Fiquei olhando o vapor subir da xícara como quem espera uma resposta surgir do nada. Peguei o celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. A última notificação era da operadora oferecendo plano de dados. Abri o WhatsApp e encarei a conversa com o Daniel. O último texto era meu. Chegou bem? Visualizado. Sem resposta. Como todas as outras perguntas que ficaram no ar. Pensei em mandar uma nova mensagem, perguntar se ele estava bem, onde exatamente estava, se queria que eu regasse as plantas ou se ele precisava que eu pagasse alguma conta. Mas a mão não se mexeu. O que quer que ele tivesse com ela, fosse o que fosse, era mais importante do que a verdade que ele me devia. Mais importante do que tudo que vivemos depois que ela foi embora. Mais importante do que um pai. Na manhã seguinte, fiz tudo devagar. Dobrei as roupas do varal como se dobrasse o passado. Lavei a louça com cuidado, mesmo a que estava limpa. Varri a garagem até que não houvesse mais poeira. Eu precisava de gestos pequenos, porque as dores grandes ainda não cabiam nas palavras. E no fundo, eu sabia que isso era só o começo. A verdade tinha se mostrado, mas não ainda inteira. Eu sabia que havia mais. Que aquela casa da esquina não era apenas um esconderijo. Era um palco. E o papel que me deram nessa peça era o do espectador esquecido. Só que eu nunca fui bom em ficar calado por muito tempo. Fazia anos que eu não pensava nela com tanto detalhe. A Marina tinha virado uma névoa na minha memória. Não porque eu quisesse esquecer, mas porque a lembrança do que ela foi me custava mais do que o esquecimento. Depois que ela partiu, levei muito tempo para reaprender a viver em silêncio. Ela não foi embora de uma vez. Primeiro vieram as ausências disfarçadas de compromissos. As mensagens curtas no meio do dia dizendo que ia chegar mais tarde. Os cheiros novos na roupa e os risos no celular. Depois, os silêncios. Os olhares que pararam de se cruzar. O toque que deixou de existir. Até que um dia ela disse que não dava mais. E foi. Daniel tinha 14 anos quando ela saiu pela última vez por aquela porta. Deixou um bilhete na mesa da cozinha, igualzinho ao que ele mesmo me deixaria anos depois, dizendo que precisava se encontrar. E foi com outro. Nunca escondeu. Nunca pediu perdão. Apenas desapareceu e passou a viver como se nada tivesse acontecido. O mais cruel foi o tempo. Porque o tempo normaliza até o absurdo. Depois de 1 ano pararam de perguntar por ela. Depois de 2, os vizinhos já não comentavam. Depois de 3, era como se ela nunca tivesse existido. E ainda assim, todo objeto que ela deixou para trás parecia me olhar com um tipo de acusação silenciosa. O lençol florido que ela adorava, o porta-copos com o nosso nome gravado, a panela de pressão que só ela sabia usar sem fazer escândalo, pequenas relíquias de uma vida que fingia ser feliz.
Mas o Daniel ficou, e foi isso que me manteve em pé. Eu via nele um pedaço de mim que valia a pena conservar. Nos dias em que não conseguia levantar da cama, era a voz dele que me chamava para o café. Quando as contas se acumulavam e a vida parecia apertar pelo lado de dentro, era ele que deixava um bilhete com consegui uma entrega extra, ou fiz uma hora a mais na loja hoje. Era um menino tentando ser homem antes da hora, e eu deixei. Não porque queria, mas porque precisava. Porque éramos só nós dois. Por isso, naquela noite em que ouvi a voz dela novamente, depois de tantos anos, viva, real, tão próxima que dava para tocar, alguma coisa em mim quebrou de um jeito silencioso e irreversível. Não era apenas o fato de ela estar ali, em segredo, numa casa a poucos metros da minha. Era o fato de ele estar lá também, o meu filho. O mesmo que me prometeu que nunca mais deixaria que ela voltasse a nos ferir. O mesmo que segurou minha mão no fórum, no dia do divórcio, e me disse: ela escolheu partir. Agora somos só nós dois. Era mentira? Ele dizia aquilo para me proteger ou dizia porque realmente acreditava? E em que ponto esse nós dois virou eles dois, sem que eu percebesse? Comecei a vasculhar o passado recente. Pequenas pistas começaram a surgir na minha cabeça. A visita que ele fez à cidade vizinha no mês anterior disse que ia a um evento da empresa, mas voltou mais tarde do que o normal, calado. A transferência que pedi para ele fazer da conta conjunta para pagar o IPTU e que ele demorou 3 dias para executar. A mudança súbita de humor nos jantares, como se carregasse um peso que não podia dividir comigo. E, acima de tudo, o distanciamento. Não físico, mas emocional. Um afastamento que eu, cego de confiança, atribuía ao cansaço, à rotina, à idade. Mas não era cansaço. Era a construção. Construção de uma nova vida sem mim. Talvez por culpa, talvez por ambição, talvez por manipulação. Mas o fato era que ele já não era o meu filho como antes. E quanto mais eu pensava nisso, mais me dava conta de que talvez nunca tivesse sido. Talvez eu tenha criado um reflexo. Uma imagem que eu mesmo projetei, por necessidade, para não desabar completamente. A verdade é que, em todos esses anos, eu nunca soube com certeza o que ele carregava por dentro. Apenas deduzi. E, ao que parece, deduzi errado. No dia seguinte, acordei com dor de cabeça. O tipo de dor que não cede com café nem com silêncio. Sentei na beira da cama, segurei a nuca com as 2 mãos e fiquei ali, respirando. O sol atravessava a persiana e riscava o chão em faixas claras. Levantei devagar, caminhei até o banheiro, lavei o rosto e encarei o espelho por alguns minutos. Vi um homem velho. Um homem que ainda esperava demais. Um homem que precisava parar. Naquela manhã, tomei uma decisão. Não era ainda o momento da vingança, embora a palavra tenha começado a se formar lentamente dentro de mim, como uma pedra que nasce no escuro. Era o momento da observação. Eu não confrontaria. Eu não perguntaria. Eu apenas olharia. Porque quem observa sem pressa, enxerga mais. E agora eu queria ver. Ver quem era meu filho de verdade. Ver quem era essa mulher depois de tudo. Ver até onde eles iriam, achando que eu continuava cego, surdo, manso. E mais do que isso, eu precisava entender. Não só o que eles faziam, mas o porquê. Porque, se havia um plano, eu queria saber onde ele começava e onde terminava. Não por curiosidade, mas para saber exatamente onde eu colocaria o primeiro prego quando chegasse a hora de desmontar tudo. Quando a gente envelhece, aprende a andar devagar, não só com os pés, mas com as certezas. Aprende também que há um tipo de silêncio que protege, e outro que revela. E foi nesse segundo que eu entrei. Não com raiva. Ainda não. Com atenção. Naquela noite, ao invés de me sentar na poltrona ou ir direto para o banho, fiz algo que não fazia há muitos anos. Abri a velha gaveta da despensa, puxei o binóculo empoeirado que usava nas tardes de pescaria com meu irmão falecido e o limpei com o mesmo cuidado de quem limpa um segredo antigo. Deitei sobre a cama, apaguei todas as luzes do quarto e virei a persiana só o suficiente para ter visão da casa da esquina. Eu sabia que dali conseguiria ver o que precisava, mas sem ser visto. Porque se tem uma coisa que a velhice me ensinou, é que quem tem paciência sempre descobre mais do que quem tem pressa.
A primeira noite foi quase banal. A luz da cozinha se acendeu pouco antes das 9. Depois, a sala. Vi a silhueta do meu filho passando pela janela, segurando um copo, talvez de vinho, talvez de suco. Ele riu. Ouvi a risada abafada como se tivesse sido cortada por um pano. Pouco depois, vi a sombra dela, a Marina. Menor do que me lembrava, mais magra, com o cabelo preso em um coque. Eles estavam rindo, rindo, como se nunca tivessem deixado um rastro de cacos no caminho até ali, como se os anos não tivessem nos atravessado, como se eu tivesse sido um breve intervalo entre 2 capítulos da vida deles. Esperei, observei, e voltei a observar nas noites seguintes. Na segunda noite, vi meu filho chegando com sacolas. Na terceira, ele chegou de mãos vazias, mas com um sorriso tão largo que me doeu. Ela o recebeu na porta com um abraço longo, íntimo, desnecessariamente íntimo. O tipo de abraço que não se dá a alguém com quem se tem apenas laços de sangue. Aquilo me corroeu. Comecei a me perguntar o que realmente havia entre eles. E a pergunta, mais do que a resposta, era o que me atormentava. Porque era uma dúvida com muitas pontas, todas afiadas, e a mais perigosa era aquela que eu não queria permitir que tomasse forma, mas que, em silêncio, crescia no canto mais escuro do meu peito. Na quarta noite, ele saiu mais tarde. Vi quando fechou a porta de casa e andou sem olhar para os lados, como se estivesse atrasado para um encontro marcado. Usava a mesma jaqueta de couro que ele dizia estar velha demais para ocasiões especiais. Agora parecia perfeita para aquela ocasião. Especial demais para mim, aparentemente. Ele parou diante da casa da esquina, puxou uma chave do bolso e entrou como quem já sabia onde pisar. A luz do quarto se acendeu. E por alguns minutos, a janela permaneceu aberta. Pude ver os dois sentados na cama, rindo de algo no celular. Ela colocou a mão no joelho dele. Ele retribuiu com um gesto no cabelo dela. A mesma mão que tantas vezes repousou sobre meu ombro, agora corria pelos fios grisalhos de uma mulher que um dia me prometeu fidelidade. E eu, do lado de fora, assistindo tudo como um intruso na minha própria história. Na manhã seguinte, levantei sem saber que horas eram. O corpo estava leve, mas o peito pesava como um armário inteiro. Fui até o quintal, varri as folhas secas, limpei o chão, tentei respirar fundo. Mas era inútil. As imagens não saíam da cabeça. A voz dele dizendo que ia viajar. A chave na porta da casa da esquina. A risada abafada de uma mulher que um dia partiu e nunca voltou para pedir desculpas. E o mais cruel de tudo, o silêncio dele. A covardia de não ter dito nada. De ter me olhado nos olhos dias atrás e mentido sem hesitar. Voltei para dentro e sentei à mesa da cozinha. Peguei um pedaço de papel qualquer e comecei a anotar datas. O dia em que ele saiu. As noites em que o vi entrando naquela casa. O horário das luzes acesas. Como um detetive velho e cansado que investiga o próprio filho. Não para denunciar. Não para expor. Mas para entender onde foi que eu errei. Onde foi que, entre um almoço e outro, entre um abraço no portão e uma conversa sobre futebol, ele aprendeu que era aceitável mentir para o pai que o criou sozinho. No fim da semana, algo diferente aconteceu. Ele não apareceu. A casa da esquina ficou às escuras. Nenhuma luz, nenhum som, nenhuma movimentação. Fiquei esperando até quase meia-noite. No dia seguinte, o mesmo. E no outro também. Comecei a pensar que tinham percebido, que talvez tenham me visto, que estavam se escondendo de novo, com mais cuidado. Mas aí, no domingo à tarde, enquanto eu regava as plantas da varanda, vi um carro estacionar em frente à casa. Um carro diferente, com placas de São Paulo. E de dentro dele saiu ela, Marina, sozinha, carregando uma sacola de mercado e um vaso com flores. Entregou para alguém que já estava dentro da casa. E então, ele apareceu. Daniel. Descalço, com uma toalha no ombro, como se estivesse em casa. À vontade. Ela sorriu. Ele sorriu de volta. Ela entrou. Ele fechou a porta. E a cortina foi puxada. Foi ali que eu soube. Não era uma visita. Não era reencontro. Não era um acaso. Aquilo era rotina. Era casa. Era convivência. Era uma vida construída em silêncio, às minhas costas,
Com uma mulher que partiu há décadas e um filho que eu criei para ser melhor do que isso. Mas não foi. Voltei para dentro. Peguei a pasta onde guardava os documentos da casa, os registros da aposentadoria, os contratos assinados ao longo dos anos. Ali estava tudo. A escritura que mostrava que parte daquela casa onde ele morava ainda era minha. O comprovante de depósito da conta conjunta que ele achava que eu não controlava mais. A escritura do terreno que ele planejava vender. E a última alteração do meu testamento, feita há apenas 2 anos, onde ele ainda figurava como herdeiro único. Olhei para tudo aquilo e, pela primeira vez, não senti dor. Senti possibilidade. Porque uma coisa é ser enganado. Outra, bem diferente, é ter os meios para transformar o jogo e escolher o momento certo para virar a mesa. Aconteceu por acaso. E como quase tudo que muda a direção da vida, veio no momento mais simples. Eu estava arrumando o armário do quarto de hóspedes, aquele que o Daniel ocupava antes de viajar. Não por raiva, nem por desespero, mas porque a poeira começava a se acumular, e uma parte de mim queria manter a casa viva, mesmo com metade dela ausente. Abri a porta do armário e comecei a reorganizar as prateleiras. As roupas estavam dobradas do jeito dele, com pressa. Camisas emboladas, meias sem par, um perfume que eu não conhecia mais. No fundo da gaveta de baixo, por trás de uma caixa de sapatos velha, havia um envelope. Sem destinatário, sem remetente. Apenas meu nome, escrito com uma caligrafia firme e familiar demais. Manuel. Por um instante, achei que fosse uma carta do próprio Daniel. Talvez algo que ele tivesse escrito e depois desistido de me entregar. Mas quando abri o envelope e senti o cheiro antigo do papel, soube. Antes mesmo de ler a primeira linha, eu soube. Era dela. A letra da Marina era inconfundível. Sempre escreveu como quem desenha o mundo. O traço elegante, firme, seguro de si. A carta tinha 3 páginas. E nenhuma assinatura. Mas bastava a primeira linha para me arrancar do chão. Daniel, não se esqueça do que conversamos. Tudo precisa ser feito com calma. A documentação está a caminho. Meu advogado disse que a parte dele está garantida. Só precisamos que ele assine sem desconfiar. Use o tom de sempre. Você sabe como ele é. Vai querer acreditar. O impacto foi seco, como uma queda no escuro. Li a carta inteira com as mãos trêmulas. Em nenhum momento ela me chamava de pai do Daniel ou de seu pai. Era sempre ele. Um pronome frio, funcional, como se falassem de um estranho. E o conteúdo era como ser esfaqueado com palavras. A carta deixava claro que havia um plano. Não era apenas convivência entre os dois. Era aliança. Um conluio. Marina orientava Daniel sobre como me convencer a assinar papéis relacionados a propriedades, que, segundo ela, não faziam mais sentido ficar no nome de um senhor aposentado. Havia menções a um possível acordo com investidores para vender o terreno que ainda estava no meu nome, mesmo Daniel sendo o morador principal da casa há anos. Marina dizia que era hora de garantir o futuro deles, que essa é a chance de começar de novo. Ela escrevia como quem pede um favor a um cúmplice e não a um filho. E ele, pelo conteúdo, já estava no jogo há muito mais tempo do que eu imaginava. Terminei de ler a última frase. Ele não precisa saber de tudo, só o suficiente para não atrapalhar. E encostei a carta no colo. O quarto parecia mais escuro, mesmo com a luz acesa. As paredes se fecharam um pouco, o ar ficou mais grosso. Eu não chorei, nem gritei, nem rasguei o papel. Apenas respirei. Porque naquele momento, tudo deixou de ser hipótese, deixou de ser desconfiança. O que eu tinha nas mãos era a confissão de que fui enganado, manipulado, usado, não por estranhos, mas pelas 2 pessoas que um dia eu mais amei neste mundo. Sentei na cama dele, ainda com a carta aberta. O cheiro da colônia dele ainda estava no travesseiro. Por um segundo, fui invadido pela lembrança de quando ele era pequeno, e eu o levava para o colégio de bicicleta. Dele dormindo no banco de trás do carro depois de um passeio no domingo. Da primeira vez que disse, "Te amo, pai", com a voz fina e tímida. E aí a lembrança se partia no meio, como uma fotografia rasgada, e a imagem de agora, a da mentira, da aliança com quem nos destruiu, da traição fria e calculada, tomava o lugar do que era doce. Levantei devagar.
Guardei a carta, não na mesma gaveta, mas dentro da minha pasta vermelha, aquela onde guardo os documentos que importam, a pasta das verdades que ninguém quer ver. E naquele momento, ela passou a ter um novo peso. Agora, além dos papéis da casa, da conta bancária e do testamento, havia uma prova. Uma evidência concreta de que eles não estavam apenas me excluindo. Estavam me desmontando pelas bordas, à espera de que eu assinasse a minha própria invisibilidade. Não assinei, e nem assinaria. Mas o que me feriu mais fundo nem foi a tentativa de golpe. Foi a naturalidade com que trataram isso. O tom da carta, a ausência de culpa, a certeza de que eu confiaria, como sempre confiei. E aí entendi. Minha maior fraqueza foi ter acreditado que ainda havia entre nós um elo intacto. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado na sala, com a pasta no colo, encarando o vazio. O relógio da parede fazia um tic-tac irritante. O barulho do mundo seguiu como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo mudou. Eu não era mais o pai em dúvida, nem o velho em silêncio, nem o homem esperando explicações. Eu era outra coisa agora. Eu era alguém que sabia. E quem sabe, escolhe o tempo. Foi nessa madrugada que a vingança nasceu. Não como fúria, mas como clareza. E com ela veio uma calma perigosa, quase anestésica. Porque agora eu sabia que tinha o que precisava. Só restava descobrir como e quando usaria. A vingança não nasceu com grito, nem com raiva. Ela se formou como se forma uma neblina. Aos poucos, tomando os cantos da casa, se assentando entre os gestos do dia, se escondendo sob as palavras mais simples. Quando terminei de reler a carta da Marina, entendi que qualquer reação emocional seria exatamente o que eles esperavam. Eles me viam como um homem velho, previsível, cansado. Alguém que talvez chorasse ou, na melhor das hipóteses para eles, engolisse tudo e assinasse os papéis sem pestanejar, como uma última gentileza de um pai que não queria morrer em conflito. Mas eu não ia morrer. Eu ia acordar. E foi acordado que comecei a montar o plano. Primeiro reforcei o que já tinha. Organizei os documentos, atualizei os registros da conta conjunta, aquela que Daniel achava que eu não acessava mais, e imprimi todos os extratos dos últimos 6 meses. A movimentação era clara. Transferências para uma conta desconhecida em nome de uma mulher chamada Marina Almeida, a mesma assinatura do último contrato de aluguel da casa da esquina. Aquela casa, inclusive, foi alugada com o meu nome como fiador. E isso doeu mais do que qualquer palavra. Porque para isso ele precisou da minha assinatura meses antes. Ou seja, a mentira estava viva havia muito mais tempo. Depois, fui até o banco. Fiz o que devia ter feito antes. Removi o nome dele como autorizado. Atualizei minhas senhas. Bloqueei os cartões vinculados. E deixei claro para o gerente que qualquer tentativa de empréstimo, crédito ou movimentação nova deveria passar exclusivamente por mim. O gerente, um rapaz educado e jovem demais para entender as guerras que os pais travam com os filhos, apenas assentiu, entregando os novos contratos para assinatura com a polidez automática de quem nunca enfrentou a traição dentro de casa. O próximo passo era legal. Procurei meu advogado antigo, o mesmo que cuidou do inventário da Marina quando ela me deixou. Não pela morte, mas pela papelada. O Dr. Silveira me recebeu com a mesma gravata de sempre, o mesmo escritório sem janelas, a mesma calma. Contei tudo com detalhes. Ele não reagiu com choque, nem com piedade. Apenas anotou, olhou nos meus olhos e disse: temos base para anular qualquer tentativa de transferência futura. Mas, se quiser, também podemos interromper o que ainda está em andamento. Era o que eu queria. Solicitamos bloqueio cautelar de venda para o terreno. Revoguei procurações antigas, aquelas assinadas por impulso durante a juventude dele, quando eu achava que era prova de confiança dar poder a quem não sabe o peso que ele carrega. Atualizei o testamento. Cortei todos os vínculos legais que me ligavam a ele em vida e morte. E, por fim, redigi uma cláusula que me fez pausar antes de assinar. Em caso de contestação judicial futura, autoriza-se a divulgação integral dos documentos anexados nesta pasta, inclusive correspondência privada e registros bancários. Uma frase fria, mas necessária, porque se há algo que herdeiros ingratos temem mais do que a perda, é a exposição. Voltei para casa no fim da tarde.
Abri a pasta vermelha e coloquei ali, com mãos firmes, cada novo papel assinado. Não chorei. Não sorri. Apenas fechei o zíper como quem sela um caixão. Não de um corpo, mas de uma ilusão. A partir dali, comecei a praticar o que chamei de presença ausente. Passei a responder às mensagens dele com gentileza vazia. Quando ele perguntou se eu precisava de algo da viagem, respondi: tudo tranquilo por aqui. Quando disse que talvez demorasse um pouco mais, escrevi: aproveite o tempo. Quando perguntou se a televisão tinha dado problema, como se ainda fizesse parte da casa, só mandei um emoji de joinha. Ele nunca soube que eu já sabia. Nunca desconfiou que atrás de cada ponto final havia uma bomba com o pavio quase queimado. Durante o dia, mantive minha rotina. Padaria às 7, caminhada curta às 10 horas, leitura das páginas policiais no almoço, café fraco às 16 horas. Mas à noite, voltava para o posto de observação. A casa da esquina seguia viva. Marina e Daniel riam, se tocavam, trocavam refeições e cumplicidades como se estivessem em lua de mel. Às vezes, ela aparecia com sacolas novas. Às vezes, ele saía de lá tarde demais para um homem que dizia estar em outra cidade. Em uma das noites, vi um terceiro vulto. Um homem de terno, com pasta de couro. Conversaram por quase 1 hora. Depois, o carro dele saiu em marcha lenta. Na placa, o nome de um escritório de urbanismo. Bingo. Eles estavam planejando algo com o terreno. Algo grande. Algum tipo de construção, parceria, loteamento. Quem sabe? Eu não sabia os detalhes, mas não precisava. Porque, agora, qualquer plano dependia de mim. E o que eles não sabiam é que já não estavam lidando com o pai confiável e disposto a assinar qualquer coisa. Estavam lidando com um homem que tinha recuperado o próprio nome. No final daquela semana, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi com a calma de quem já esperava. Seu Manuel, aqui é o Ricardo, arquiteto do Grupo Cantus. Seu filho nos deu seu contato para assinarmos os primeiros documentos do projeto da Quadra Sul. Quadra Sul? Sim, o lote número 143, vinculado ao CPF do senhor. É o terreno que será anexado à nova sede do instituto deles. Precisamos apenas da sua assinatura para protocolar junto à prefeitura. Tudo já está com o nome dele. Eu respirei fundo e sorri. Não de alegria, de confirmação. Claro, Ricardo. Deixe os documentos comigo. Eu assino. Com o senhor mesmo? Com mais ninguém. E desliguei. Porque quando um homem sabe que foi enterrado vivo, a primeira pá que ele devolve precisa vir com silêncio. O plano estava pronto. Agora, era só esperar que eles cavassem fundo o suficiente para se enterrarem sozinhos. Convidei os dois para almoçar como quem pede desculpas. A mensagem foi direta, sem floreio. Estou me sentindo sozinho. Vamos almoçar no domingo, só nós 3. Enviei para o número do Daniel e aguardei. A resposta veio em menos de 1 hora. Claro, pai, vai ser bom. Curioso como aqueles que nos mentem também se enganam. Eles pensaram que estavam vencendo. Pensaram que a gentileza repentina era fraqueza. Que o convite era saudade. Que o velho finalmente havia se rendido. Não sabiam que tudo já estava pronto. Que o almoço era o palco. Que o banquete era deles, mas o prato principal era a verdade. Passei o sábado preparando tudo com precisão quase cirúrgica. Cozinhei como se fosse uma despedida. Arroz com alho crocante, costela no forno, salada com tempero fresco, o vinho barato que ela adorava fingir que era bom. Usei a toalha antiga da Marina, aquela que ela mesma deixou para trás no fundo da gaveta e que nunca mais toquei. Coloquei sobre a mesa os pratos do jogo que ganhamos de presente de casamento e no centro, a pasta vermelha. Fechada, intocada, mas ali, presente, como uma bomba com o pavio curto, esperando o fósforo certo. Eles chegaram juntos. Ela entrou primeiro, sorrindo com uma familiaridade que parecia ensaiada. Nossa, que cheiro bom! Disse, passando a mão na borda da mesa como se ainda fosse dona da casa. Daniel veio logo atrás, rindo, com um vinho na mão e um cumprimento caloroso demais para alguém que tentou me enganar. Pai, a comida tá com um cheiro maravilhoso. Tava com saudade disso. Eu sorri. E menti melhor do que todos eles juntos. Sentaram-se sem cerimônia. Marina perguntou da minha saúde, do joelho, do plano de saúde. Daniel falou sobre um novo projeto de consultoria
que estava estruturando. Algo sério dessa vez, com capital de impacto. Eu ouvia em silêncio, assentindo de tempos em tempos, deixando que cavassem com as próprias mãos o buraco do qual não sairiam. Servi a comida com calma. Brindamos com vinho. E deixei que a ilusão durasse o tempo exato entre o primeiro e o segundo prato. Antes da sobremesa, queria mostrar algo para vocês. Peguei a pasta vermelha, abri devagar e retirei apenas 3 documentos. Coloquei-os sobre a mesa com gestos suaves, quase elegantes. Um de cada vez. O primeiro, cópia do contrato de locação da casa da esquina, com o meu nome como fiador. O segundo, extrato da conta conjunta, com as transferências para a Marina. E o terceiro, a carta. Dobrei-a ao meio, virada para o lado de dentro, e a deixei repousar sobre os 2 outros papéis. Marina foi a primeira a congelar. O garfo ainda na mão, os olhos fixos no envelope. Daniel demorou um pouco mais. Quando reconheceu a própria letra na assinatura do contrato, arregalou os olhos. Pai, isso não é o que parece. Eu interrompi com uma frase curta, fria, irrefutável. Vocês estavam me usando. E agora acabou. Marina se recompôs com rapidez. Ela sempre foi boa em disfarçar medo com charme. Tentou rir, fingir confusão. Mas do que você está falando, Manuel? Isso é absurdo. Você assinou essa carta. Escreveu de próprio punho. Está aqui. Quer que eu leia em voz alta? O silêncio caiu como um tapete sendo puxado. Daniel baixou os olhos. A comida no prato esfriava. A carne perdia o aroma. O vinho, o gosto. Nada mais tinha sabor. Só culpa. Ela tentou uma última cartada. Não é o que você pensa. Isso tudo era para o bem dele. Para garantir o futuro dele. Você sabe que ele precisa de estabilidade, de uma base. Não à custa da minha. A frase saiu baixa, mas cortante. Peguei o 4º documento da pasta, a revogação do testamento anterior, e o coloquei sobre a mesa por cima da carta. A partir de hoje, nada mais leva o nome de vocês. Nem essa casa, nem o terreno, nem o meu sobrenome, se depender de mim. Daniel levantou da cadeira atordoado. Pai, espera. Você não pode fazer isso. Você não entende. A gente estava tentando recomeçar. Marina tentou conter ele pelo braço, mas era tarde. Ele desmoronava ali mesmo, em pé, suando, sem saber para onde correr com tanto fracasso exposto. Você não entende. Ele gritou de novo. Mais para si mesmo do que para mim. Entendo, sim. Pela primeira vez na vida, entendo tudo. Eles saíram sem comer a sobremesa. Marina ainda tentou me abraçar na despedida. Recuei com educação. Daniel balbuciou algo como, me desculpa, pai. Mas sem voz, sem alma. Quando a porta se fechou, o som foi definitivo. Fiquei à mesa por mais um tempo. O sol entrava pela janela, atravessando o vidro com lentidão. Peguei um prato, coloquei uma fatia de pudim, servi café e comi em silêncio. Era a primeira refeição em meses que tinha gosto de verdade. Naquela noite, dormi cedo. Sem binóculo, sem observar a casa da esquina, porque pela primeira vez ela estava escura. A casa da esquina apagou como uma vela esquecida. No dia seguinte ao almoço, a primeira coisa que notei foi o portão fechado o dia inteiro. Nenhum carro entrando, nenhuma luz acesa. O Daniel não passou pela calçada como sempre fazia nas noites em que fingia estar em São Paulo. Marina não apareceu com as sacolas de sempre, nem com o passo apressado de quem tenta esconder uma rotina. Pela primeira vez em semanas, a rua parecia normal. E ainda assim, carregava no ar um peso novo. O peso de uma verdade que finalmente foi jogada sobre a mesa. Eles não me ligaram naquele dia. Nem no outro. Nem no outro depois dele. O silêncio virou confirmação. E a confirmação virou queda. No fim da semana recebi uma notificação do banco. Tentativa de movimentação bloqueada na conta conjunta. Um alerta de segurança. Entrei no aplicativo e confirmei. Daniel havia tentado transferir uma quantia alta para uma conta nova em nome de uma empresa que nunca aparecera antes nos extratos. Sorri de leve. Não pela tentativa, mas pela surpresa que ele deve ter sentido quando a transação falhou. Ele achava que o nome dele ainda tinha peso ali. Não tinha mais. Só o meu. No sábado, a vizinha Dona Dalva bateu à minha porta com o avental sujo de farinha. Disse que viu uma pequena confusão na casa da esquina.
Parecia briga, seu Manuel. Aquela moça gritou algo sobre "eu confiei em você", e ele saiu de carro tão rápido que quase derrubou a lixeira. Agradeci a informação com um aceno e fechei o portão devagar. Por dentro, não havia satisfação. Havia só constatação. Aquilo que eles construíram na mentira agora desabava na mesma velocidade com que riram da minha confiança. Os dias seguintes foram um catálogo silencioso da ruína. Chegou uma carta da imobiliária. Pedido de encerramento do contrato de aluguel da casa onde estavam. No aviso, uma linha deixava claro que os últimos 2 meses estavam em atraso. Depois veio o alerta da operadora de cartão. Compras recusadas no nome do Daniel. 3 tentativas em sequência. Seguidas de uma mensagem dele. "Pai, você pode me ligar? Precisamos conversar." Não respondi. Na terça-feira, o escritório do Dr. Silveira me ligou para avisar que a revogação do testamento havia sido oficialmente protocolada. Agora tudo que estava em meu nome continuava assim. E seguiria para os destinos que eu escolhesse. Daniel já não figurava entre os beneficiários. Nem Marina. No lugar, coloquei 3 instituições locais. Um lar de idosos abandonados, uma biblioteca comunitária no bairro onde cresci e um abrigo de animais resgatados. Nenhum deles me traiu. Nenhum deles fingiu. Nenhum deles me chamou de ultrapassado enquanto esvaziava minha história por dentro. Na quinta-feira, Marina tentou. Mandou uma mensagem curta. "Sei que você está magoado, mas não fiz nada por mal. Era tudo pelo Daniel. Me perdoa." Perdoar? A mulher que me abandonou décadas atrás, que rasgou nossa vida em silêncio, que voltou como sombra e tentou me apagar mais uma vez? Não. Não havia mais espaço para a palavra perdão, mas tampouco havia espaço para vingança barulhenta. Eu já tinha feito o necessário. E o que mais machuca alguém que gosta de manipular é não ter mais onde tocar. No sábado, recebi o envelope mais revelador de todos. Era da prefeitura. Um aviso de que a solicitação de licenciamento para uso do terreno 143 havia sido indeferida. Motivo: ausência de autorização legal do coproprietário. No rodapé, a frase final. Solicitamos que qualquer novo processo envolva a concordância expressa e assinada de Manuel Ribeiro. Eu, e só eu, entendi então que o jogo havia acabado. E que eles sabiam disso. Naquela noite, saí para caminhar. A primeira vez em meses que andei pela rua sem olhar em direção à casa da esquina. Passei reto. O portão estava entreaberto, o quintal com folhas acumuladas, a cortina da janela da sala arrancada, um pedaço de papel colado com fita na porta, visitas apenas com agendamento. Sorri com os olhos, porque agora ninguém mais agendava nada com eles. Cheguei em casa, fiz um café amargo, sentei na varanda e escrevi a primeira linha do que seria meu novo testamento. Para quem ficou comigo quando era difícil, deixo o que guardei em silêncio. A queda deles não foi como nos filmes. Não teve grito, nem escândalo, nem invasão de justiça com sirenes. Foi mais cruel. Foi lenta, silenciosa, feita de portas que se fecharam e de mensagens que ficaram sem resposta. Eles me perderam sem saber o dia exato. E isso, eu sabia, os consumia mais do que qualquer vingança explícita. Daniel mandou mais uma mensagem no domingo. "Pai, eu errei, mas ainda sou seu filho. Por favor, me responde." Li. Fechei o celular. E fui dormir. Porque às vezes, o maior castigo que alguém pode receber é o eco da própria escolha. A ligação veio numa tarde chuvosa, dessas em que o tempo parece querer lembrar a gente de tudo o que ficou pendurado no ar. Eu estava sentado na poltrona, com o jornal dobrado no colo e a chaleira no fogo, quando o celular vibrou. Número privado. Por hábito, quase recusei, mas alguma coisa no silêncio da sala me fez atender. E ali estava ela, a voz da Marina. Trêmula, baixa, mais velha, mas ainda carregada daquela doçura venenosa que sempre usava quando queria manipular sem parecer. "Manuel, sou eu." Como se eu não soubesse. Fiquei em silêncio. Esperei. Ela continuou. Eu não sei se devia ter ligado, mas eu precisava. Havia um fundo de respiração descompassada, como quem andou em círculos antes de pegar o telefone. "Eu sei que você está com raiva. Com razão. Eu sei que destruí muita coisa, talvez tudo. Mas eu não sabia que ia acabar assim." Ela não usava a palavra certa. Não dizia desculpa.
Não dizia perdão. Dizia só que não sabia. Como se a ignorância justificasse o estrago. Daniel. Ele se afastou. Desde aquele almoço. Está morando com um amigo. Disse que precisa pensar. Me mandou mensagem ontem dizendo que não sabe mais quem é. Ela respirou fundo. E eu estou sozinha. De novo. Continuei calado. E senti, pela primeira vez em muito tempo, que a minha ausência tinha mais peso do que qualquer acusação. A voz dela tremeu. Eu só queria dizer que sinto muito. Por tudo. Pela maneira como te deixei antes. Pela forma como voltei. Pelos papéis. Pela mentira. Pelo olhar dele quando percebeu o que perdeu. Eu pensei que podia começar do zero. Mas errei. Você tinha razão em tudo. A chaleira começou a apitar. Sutil no início. Crescendo aos poucos. Ela ouviu. Tá aí ainda? Estava. Eu só queria saber se existe alguma chance de a gente, sei lá, recomeçar. Nem como casal. Como gente. Como dois que viveram uma vida. Você ainda lembra de mim, Manuel? Fechei os olhos. Lembrei, sim. Lembrei do primeiro beijo. Da nossa mudança para essa casa. Do Daniel pequeno correndo pela cozinha. Das promessas que ela fez quando disse que me amava. Mas lembrei também da porta se fechando atrás dela. Dos anos em que ela virou fumaça. Do filho que ela levou com ela em silêncio, mesmo quando deixou o corpo dele aqui comigo. Lembrei das mãos frias, da carta escondida, do contrato com meu nome falsamente incluído. Lembrei do som da risada dela com o Daniel naquela casa. Da cortina se abrindo. Do olhar dos dois quando entenderam que eu já sabia de tudo. Lembrei sim, mas não como quem quer voltar. Lembrei como quem olha uma cicatriz e diz, já não dói. Manuel, diz alguma coisa, por favor. A chaleira gritou. O vapor subiu. Eu levantei com calma, retirei do fogo, desliguei o fogão. Voltei para a sala. Ela ainda estava na linha. O Daniel, ele precisa de você. Ele tá perdido. Você sempre foi o eixo dele. Eu fui só um erro na vida dele. Mas você era o chão. Sorri. Pela primeira vez em paz. Talvez seja isso mesmo que ele precise agora. Aprender a caminhar sem chão. Você vai desligar? Sim. Você não vai me perdoar? Não hoje. E o Daniel? Ele me perdeu, mas não porque errou. Porque insistiu no erro. Porque cavou sabendo onde a paz estava. E porque achou que eu nunca notaria o buraco. Ela ficou muda. A voz dela sumiu por um instante. Eu não tenho mais nada. Ela sussurrou. Você nunca teve. Só usava o que era dos outros. Desliguei. E o silêncio depois disso foi o mais puro que já experimentei. Não um vazio, mas um descanso. Naquela noite, deixei o celular desligado. Tomei o chá quente, com gosto de camomila e Vitória. Revi os papéis pela última vez. Queimei a carta dela na pia da lavanderia. As cinzas dançaram na água como se soubessem o que estavam fazendo. No domingo seguinte, fui à missa pela manhã. Cumprimentei velhos amigos. Voltei com pão fresco. Reguei as plantas. Passei o dia em paz. Não sei onde Daniel está hoje, nem ela. Sei que a casa da esquina está vazia. Uma placa de aluga-se foi pendurada no portão com um barbante barato. Ninguém ainda a retirou. Quanto a mim, comprei uma passagem de ônibus para o litoral. Vou visitar um velho amigo que mora sozinho numa casa pequena de frente para o mar. Disse que tem um quarto me esperando, com rede na varanda e silêncio garantido. No fundo, acho que a história terminou como precisava. Eu de pé, eles em ruínas, e o tempo, meu único juiz. Alguns finais não precisam de perdão, só de distância.